E vem conferir a crítica com spoiler de Aquaman e o Reino Perdido. E chegou nos cinemas nessa semana Aquaman e o Reino Perdido. Filme esse que marca a despedida do DCU dos cinemas, porque a partir de agora vamos recomeçar o DCU com outros filmes, com outro, realmente do zero, com o James Gunn agora no comando da direção. E de todos os filmes e a cabeça por trás da DC a partir de agora no cinema. E bom, esse filme marca a volta do James Wan na direção e de todo o elenco do primeiro filme. E eu sabia que é um filme que não ia gerar tanta expectativa, porque é um filme que realmente vai terminar tudo isso, então ele não vai ter uma continuação a partir daqui. Então ele teria que dar pelo menos um final, ou complementar a história de alguns personagens, é mais ou menos isso que eles fazem. E sempre que chega um novo filme, eu trago uma crítica com spoiler, onde eu consigo me aprofundar um pouco mais na história, um pouco mais nos personagens, e um pouco mais do que eu quis dizer na crítica, sem spoiler, que eu vou deixar no final do vídeo, caso você não tenha conferido. Bom, então a partir de agora, eu vou falar o que acontece no filme, falando que eu gostei ou não, e no final eu vou falar qual é a cena pós-créditos presente em Aquaman e o Reino Perdido. Bom, Aquaman e o Reino Perdido começa mostrando como que está a vida de rei do Arthur Curry depois que ele virou Aquaman. A partir daí vira uma sequência de piada, uma sequência que já tem algumas cenas bem bizarras de filmagem, tem um resumo do primeiro filme que eu também não entendo porque eles fizeram, mas a partir daí você cria a relação de Arthur como pai. O Jason Momoa já mostra muito seu carisma a partir daí, e isso faz com que o filme seja carregado através disso. Se ele não consegue entregar na parte dramática, pelo menos na parte de carisma ele consegue entregar bem, fazendo com que você, como público, tem um mínimo de interesse de acompanhar a jornada desse personagem. A partir daí a gente vê como ele não gosta de ser rei, a gente vê como aquela não é a vida dele, como ele prefere brigar do que ser rei, e depois disso a gente vai para a Raia Negra e mostra que o seu objetivo ainda é matar o Arthur Curry depois que ele matou seu pai. Ele chega nas profundezas e encontra um reino onde ele não acreditava que aquilo poderia existir. Na verdade, o Dr. Shin acha e ele manda o Raia Negra lá com a sua tropa. Quando ele chega lá dentro, ele encontra um ser misterioso que tem vários tentáculos e no fim ele acaba chegando perto de um tridente negro. Quando ele junta aquele tridente, ele consegue ter uma visão que parece de alguém que está preso num lugar e fala que ele pode ser a salvação da sua vida e fazer com que o Aquaman morra. Ele vai destruir o Aquaman, mas ele vai ter que perder, mas o Arraia vai ter que perder algumas coisas com isso. Nessa hora ele aceita e aceita que isso vai acontecer. Depois disso pulam 5 meses. Nesses últimos 5 meses as coisas mudaram muito na Terra, tanto na superfície como também na parte submarina. Na superfície, o clima está crescendo muito. Você vê que o aquecimento global como um todo está atacando o mundo, enquanto dentro do mar é algo que também está sendo muito afetado, porque pandemias e coisas estão matando milhares de criaturas marinhas. E algo percebe que está errado. O Arthur percebe que algo está errado. E o filme vai mostrando isso. Essa é a discussão ecológica que esse filme tem. Vai destacar que o James Wan já fez isso no primeiro filme. No primeiro filme, quando o Orm queria destruir todo o planeta Terra, eles entraram muito na discussão de poluição. Como a poluição que os humanos jogam entupia os rios, matava os animais marinhos e a partir daí ele queria destruir os humanos para poder se vingar. Nesse filme, a ideia fica mais para o aquecimento global e como isso afeta tanto a superfície como a parte marinha. Tem algumas discussões do que fazer, qual caminho que eles vão, e eles percebem que o clima está realmente ruim, algo está acontecendo que está acabando com tudo. A gente volta para o Arraia Negra e ele tenta invadir Atlantis, porque pro caminho do reino ele tem que passar por Atlantis, e ele consegue fazer isso, junto com a do Dr. Shin, e também graças à ajuda do Tridente, que faz com que ele tenha uma visão de como passar por aquele reino. A gente sabe muito pouco sobre o Tridente ainda, sabe que ele está controlando um pouco a cabeça do Arraia e ele consegue passar por ali. Tem uma sequência de ação entre o Aquaman e o Arraia, ele percebe que ele está muito mais forte, com uma força física além do que ele deveria ter, e a partir daí eles começam uma luta. A Nicole Kidman aparece nessa parte como a rainha. A partir daí ele acerta a Mera, que acaba ficando um pouco fora do filme aí e sendo queimada a metade do corpo, e ele consegue passar. Nesse momento o Arthur Curry percebe que tem uma solução para ele achar o Arraia antes que ele destrua o mundo, e é conseguindo a ajuda do seu irmão. Ele vai ter que ir na reino dos pescadores e ajudar seu irmão
Mas antes disso, eles descobrem o que está acontecendo. Parece que eles estão pegando uma substância que já foi usada muitos anos antes por Atlantes para conseguir realmente controlar um poder maior. Só que esse poder maior, inclusive, já fez com que eles próprios, na época do Rei Atlas, quase destruíssem o mundo como um todo. Nesse ponto, o Aquaman, o Arthur Curry, sabe que ele não vai conseguir ter a aprovação do conselho para poder ir atrás do seu irmão, então ele vai escondido. E aí entra a piada do Tobo, que é o polvo que toca bateria, que vai junto com ele. Bom, falar um pouquinho sobre essa parte até esse ponto agora. Depois que passa 5 meses, você acha que pode ter um potencial de uma discussão mais profunda envolvendo aquecimento global, como isso afeta os mares e a Terra, como a gente tem que respeitar mais o planeta Terra. Isso não acontece. Isso não acontece de maneira nenhuma. Ele aparece, é uma discussão interessante, mas é jogada fora. Nesse ponto, também tem várias discussões entre Arthur e seu pai para falar sobre seu filho. Também não funciona de maneira nenhuma, porque são dois atores bem ruins. O Jason Momoa é um ator muito carismático, só que ele não é bom. E o ator que faz o pai do Arthur, ele também não é bom. Então a partir daí fica algumas cenas de diálogo que não funcionam tão bem. Sem contar que tem uma cena de propaganda gratuita que o pai dele abre a geladeira e aparece Guinness, que realmente é aquela piada que... não funciona, aquela piada que não é piada, é aquela propaganda que ela é mal feita, é como se alguém jogasse na tela falando: olha esse carro novo que eu comprei, olha essa moto nova que eu comprei, como também tem nesse filme a sequência do Aquaman, do Arthur, brincando na areia com uma moto, mostrando, olha como ela é potente. É uma propaganda de marketing que não precisa. Um filme de herói, um filme com tanto patrocínio, não precisa de cenas como essa. Também a relação da Mera e o Arthur poderia ser melhor desenvolvida. Tira o pai do Arthur de tela e coloca a Mera, Arthur e o filho delas, o Júnior, junto. Vai criar mais clima, criar uma união. Tanto que a Mera, quando ela sofre o golpe, você não sente. Não que a atuação fosse melhor, porque a Amber Heard também não é uma excelente atriz. Mas mesmo assim, cria esse clima um pouco maior. Faz com que quando ela sofre o golpe do Arraia, a gente sinta: nossa, a Mera pode morrer. O Júnior vai ficar sozinho sem mãe. Mas não, jogam ela de lado. Toda essa parte do filme. Eu entendo que a atriz estava vivendo um processo com o Johnny Depp na época. E isso afastou ela um pouco do filme como um todo. Mas mesmo assim, coloca mais atriz, coloca mais a personagem que é tão importante, tão impactante e tão poderosa para esse universo aqui. E depois volta pro Arraia, que também é um antagonista, que tem um ator excelente. O Yahya Abdul é um ator incrível, mal utilizado aqui também. A forma como brincam de caras e bocas com ele não funciona. Eu também não gostei muito do ator do Dr. Shin aqui. Eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. A partir daí tem essa sequência de ação entre o Arthur e o Arraia que funciona bem. A parte do universo, CGI, funciona bem. E depois o Arthur vai realmente atrás do Orm. Ele invade sua prisão e aí entra a parte do reino dos pescadores. E entra aquela parte boa e ruim. A parte boa: James Wan sabe criar muito bem o universo. Visualmente ele usa muito a temática de terror, que ele sempre usou muito bem, para construir seus personagens. Visualmente o reino dos pescadores é incrível, o reino da areia, aquele universo, que você quer saber mais sobre aquilo. Mas a forma como eles salvam o Orm é tão sem clima, é tão sem perigo, e esse é um problema do filme. Você sabe que ele vai salvar o Orm, mas dá um perigo, gera realmente uma causa para ele chegar até lá. Não, é tudo tão fácil, ele invade tão fácil, ele sai muito fácil, nunca tem um senso de perigo, um senso de urgência, e é uma sequência que, a partir daí, cria o Orm no filme, que eu adoro, que é o Patrick Wilson, mas a sequência como toda tem um momento ou outro bom de ação, visualmente é um universo rico, mas é tão fácil do que acontece que você não sente o impacto, não se sente envolvido, e eles vão embora pro reino dos piratas, que acontece a mesma coisa do reino dos pescadores. É uma cena onde visualmente é incrível, tem um potencial gigantesco de se explorar, expandir, de realmente mostrar mais sobre aquilo. Você vê a genialidade de quem criou detalhe por detalhe, mas de novo, eles entram e saem, eles parecem que vão ter uma grande batalha, não tem, e não funciona. A única coisa que funciona aqui mesmo é a relação Arthur e Orm a partir daqui. E nesse meio tempo a gente fica voltando pro Arraia, que vai mostrando que cada vez ele tá mais maluco, em sequências que poderiam ser mais filmadas. E aí eu acho que o James Wan perdeu um grande potencial, porque ele é um excelente diretor de terror como um todo. E a partir daí ele poderia trabalhar essa loucura do Arraia em estilos e movimentos de câmera para gerar uma certa loucura nele, que eu acho que ele perdeu uma oportunidade aqui. Mas também entra muito na parte que o filme teve refilmagens, não sabe quanto que ele teve de papel nessas refilmagens. Pode ser que eles reclamassem também porque não queria que o filme fosse 18 anos. Enfim, ele fez o melhor que ele pôde, ele é um excelente diretor e eu gosto muito do James Wan. A partir daí, essa sequência do reino dos piratas
eles passam por isso. Essas duas sequências não são sequências ruins como um todo. Tem boa sequência de ação, tem momentos divertidinhos, uma piada ou outra que funciona bem, mas o que eu falo é que você não sente nada. É como se fossem sequências que, se tivesse no filme ou não, você não sentiria nada. Porque tudo parece que não tem urgência, tudo não tem um senso de perigo. Você não tem medo que o Orm não seja solto. Você não tem uma sequência que você pensa, legal, foi bem feito. Não, é só coisas legais que estão sendo passadas em tela, com inclusive frases de efeito que não funcionam, e uma piadinha, um humor em cima do Aquaman que sinto falta no momento mais sério. E essa piada que ele faz o tempo todo, esse humor com falta de consequência, faz com que, inclusive, quando chega em momentos mais dramáticos, você não sinta medo de momento nenhum. Depois disso, eles descobrem onde eles estão, e eles percebem que o lugar onde o Arraia está seria envolvendo um lugar onde tem uma selva, e esse lugar eles vão chegar lá. Chega o Orm e o Arthur Curry nesse lugar, eles têm toda uma sequência, a gente percebe que o Dr. Shin tá querendo trair o Arraia, aí depois fica tudo se envolvendo sobre como vai chegar nesse ponto, a gente vê que ele tá ficando louco, tem uma briga entre o Arraia, o Orm e o Arthur, que eu acho que não é tão boa assim, não funciona tão bem, é só vai ver o poder do Arraia perto deles, ver como ele é forte fora dentro da água, e a partir daí já é uma sequência, de novo, grande, que, de novo, repete a mesma coisa que eu falei do reino dos peixes e do reino dos pescadores, do reino dos peixes não, o reino dos piratas, que seria o conceito de, tem coisas legais ali visualmente? Tem, desde robôs, a cenários, algumas escolhas visuais, tem coisas que funcionam bem, tem momentos legais entre o Arthur e o Orm? Tem, até funciona alguma coisa bem ou não, uma piadinha ou outra que funciona bem, mas quando você pensa como um todo, é mais uma sequência que você não sente nada. Você sabe o que vai acontecer, sabe o que vai do ponto A ao ponto B, a parte das piadinhas tira um pouco do impacto, você não sente nada e termina a cena. Quando chega na próxima cena, eles descobrem o que está acontecendo, a coisa mais relevante é que o Orm descobre que aquele reino existe, e aí entra numa boa sequência do filme, que é uma sequência de flashback, onde a gente descobre um pouco mais sobre o passado, tem uma excelente que ele lembra até Senhor dos Anéis, como um todo, como ele foi construído a sequência de ação, que eu gostei bastante, que já tinha no primeiro filme, e aqui repete uma boa sequência visual, de ação, de algo meio medieval mesmo, que me agradou muito. A partir daí, eles percebem que o Arraia, para ele conseguir chegar nesse ponto, ele precisa de um sangue do Atlas, para poder recuperar aquele reino perdido. Nesse ponto, ele percebe que vão pegar o filho do Arthur, você sabe o que vai acontecer, ele vai matar o filho do Aquaman, você sabe, o pai do Aquaman, você sabe que ele não vai matar, tem uma sequência dramática aí, onde envolve Mera, onde envolve Arthur, que é terrível, a atuação deles é terrível como eles mostram isso, e também tem muito momento de CGI que foca muito na cara do Jason Momoa, e ele não é um ator tão expressivo assim pra fazer isso, no ponto de drama mesmo, entregar drama, e isso acaba prejudicando muito o filme. A partir daí a gente entra no terceiro ato do filme, que seria onde eles vão resolver o problema final, onde eles vão nesse reino perdido que o Atlas congelou e deixou congelado pra sempre, pra salvar o filho do Aquaman, tem a mistura de vários reinos, vai ter uma sequência de ação. Nesse momento tem boa sequência de ação, eles conseguem invadir, o Orm não trai, o Orm se mostra com um cara com bom coração, e como a jornada foi mudando eles, algo que o roteiro não faz bem feito também, essa virada de chave de mal pra bom não funciona bem. Ele nunca foi um cara mau, ele só estava do lado errado da guerra, na verdade. Mas é o que eu falei, desse ponto pra frente, você vê que a discussão envolvendo irmãos não foi tão bem desenvolvida, fica mais na piadinha, você não entende o ponto de virada deles. A Mera volta na sequência do filme, você nem lembrava que ela tinha levado um golpe em certo ponto. O filme tinha a discussão de o clima subindo, isso mudando o aquecimento global, que nunca é explorado. E a gente chega no final do filme do nada, com um Arraia Negra sendo um vilão, sem carisma nenhum, tendo um excelente ator vivendo ele. Aí tem toda a sequência de ação que tem alguns bons momentos, e no final o Arthur vai chegar para confrontar o Arraia, eles acabam lutando. O Arraia obviamente acaba perdendo, tem aquele momento de irmão entre Arthur e Orm, onde eles acabam ressuscitando o grande mal, que seria aquele rei que está congelado. No final o Orm volta aquele do lado bom, que ele agora virou amigo do Aquaman, o Arthur destrói o rei novo, jogando seu tridente nele, e aí eles têm que fugir rapidamente. Nesse ponto, eu pulei essa parte toda porque a sequência final de filme é aquele que você imagina. Ele vai matar o filho, o Dr. Shin trai ele, e a partir daí o Arthur aparece, luta contra ele, sabe o que vai acontecer no final, sem descrever, você já sabe como é que o final do filme vai ser. Arthur vai destruir ele, o outro cara vai ressuscitar, mas ele vai destruir o reino. Acontece exatamente isso. No final eles conseguem fugir, ninguém morre, não tem consequência nenhuma. O Arthur deixa o Orm cumprir como se ele tivesse morto para fora do mundo, e vai seguir Mera e Arthur com seu reino, e aí termina o filme com
mostrando o Orm conhecendo um pouco mais dos prazeres humanos e do cheeseburger e da cerveja que o Arthur mencionou ao longo do filme, enquanto o Aquaman Arthur Curry agora vai juntar a Terra junto com a Atlantis, como eles vão se juntar para mudar o clima da Terra, e a partir daí tecnologias novas vão surgir a partir daí. E o filme termina como ele realmente merecia terminar, que seria uma sequência bem dramática, e onde o Aquaman corta com uma piada completamente sem graça num fundo verde horrível, e o filme termina juntando os dois reinos. E o terceiro ato, como eu falei, ele não é o terceiro ato ruim, não é que ele é mal feito, mas ele é o que você imagina. Por isso que eu passei rápido sobre ele. O Aquaman e o Orm o Orm vai ter sua redenção, o Aquaman vai destruir o vilão final, e o filho dele não vai morrer, e no final o Orm vai ser um cara bom. Aí depois acaba o filme e começa a cena pós-créditos, onde envolve o Orm comendo um lanche, e aí ele pega uma barata, coloca dentro do lanche e come. É porque num momento do filme, o Aquaman tá falando pro Orm como ele tem que conhecer os prazeres do mundo humano que ele não conhece. E a partir daí ele fala, isso é uma iguaria que os humanos comem, ele dá uma barata e ele acaba comendo. Uma piada completamente sem graça, sem sentido, que eu fiquei com vergonha ali vendo no cinema. Aí já que essa piada aconteceu aqui, na cena pós-crédito eles voltam com essa piada. Ele tá comendo o lanche, ele acha gostoso, mas na hora ele vê uma barata passando em cima da mesa. Ele pega a barata, coloca dentro do lanche, come o lanche, e a partir daí ele acha muito bom e termina a cena. Uma piada sem graça, uma piada que não tinha funcionado antes. No fim, Aquaman é o que eu falei na minha crítica sem spoiler. É aquele filme que tem coisas boas, tem momentos engraçados, tem uma dupla que até certo ponto funciona bem, que é o Aquaman com o Orm, você tem boa sequência de ação e um universo rico, empolgante, que dá vontade de se ver mais. Mas é um filme sem vida, sem consequências, sem alma, com péssimas atuações, com poucos filmes de ação que funcionam realmente. É um filme de aventura que você assiste uma vez e já nunca mais quer ver. E inclusive você sai do cinema nem lembrando de muita coisa que acontece no filme. E por isso que quando eu fiz a crítica sem spoiler, eu dei nota 4 e hoje eu mantenho a nota 4. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você gostou de Aquaman ou ficou decepcionado? O que você achou do filme? O que você espera descer a partir daqui? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.